de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 36. Se Elizabeth, quando recebeu a carta das mãos de Mr. Darcy, não esperava que ela contivesse a repetição das propostas dele, também não tinha qualquer ideia sobre o que ela pudesse versar. É fácil, portanto, imaginar com quanta avidez ela a percorreu e quantas emoções contraditórias seu conteúdo produziu em seu espírito. Os seus sentimentos, durante a leitura, não se podiam definir. Começou por constatar com assombro que ele acreditava poder desculpar-se, pois estava persuadida de que um justo pudor o impediria de dar qualquer explicação. Fortemente prevenida contra tudo que ele pudesse dizer, começou a ler seu relato do que tinha acontecido em Netherfield. Leu com uma ansiedade que quase a impedia de compreender. A impaciência de saber o que a próxima frase traria incapacitava-a de aprofundar o sentido daquela que tinha diante dos olhos. Elizabeth, desde logo, decidiu que era falsa a alegação de Mr. Darcy de que ele acreditara na insensibilidade de sua irmã. As suas outras objeções contra o casamento, as mais difíceis de aceitar, enfureciam-na a tal ponto que aboliam todo o seu desejo de ser justa. As palavras de Darcy não exprimiam nenhum arrependimento. Seu estilo não era o de quem se queria desculpar. Era arrogante, orgulhoso e insolente. Porém, quando passou para o outro assunto, depois de ter lido com mais atenção o relato de acontecimentos que, se verdadeiros, deitariam por terra sua elevada opinião de Mr. Wickham, e que, aliás, ofereciam uma semelhança alarmante com a história que Mr. Wickham contara a seu próprio respeito, os seus sentimentos aumentaram de intensidade e tornaram-se ainda mais difíceis de definir. Assombro, apreensão e até horror oprimiam-na. Recusando-se a acreditar em tal coisa, exclamava repetidamente: "É falso! Não pode ser! Trata-se de uma tremenda mentira!" E, após ter lido toda a carta, apesar de ter passado por alto e já não se lembrar do que lera nas 2 últimas páginas, Elizabeth guardou precipitadamente a carta, decidida a não tornar a olhar para ela. Neste confuso estado de espírito, assaltada por pensamentos que não se concretizavam, ela continuou andando, sem rumo certo. Mas não era a solução. Em meio minuto, a carta foi de novo desdobrada e, concentrando toda sua atenção, ela retomou de novo a mortificante leitura de tudo o que dizia a respeito de Wickham e esforçou-se por pesar o sentido de cada frase.
A história de suas relações com a família de Pemberley condiziam exatamente com o que ele próprio lhe contara. E a bondade do falecido Mr. Darcy, embora anteriormente não lhe conhecesse toda a sua extensão, concordava igualmente com as próprias palavras dele. Até aqui, as duas narrativas coincidiam. Mas, quando ela chegou ao testamento, a diferença era grande. Conservava ainda frescas na memória as palavras de Wickham, e, ao compará-las ao presente relato, tornava-se evidente a ela a existência de uma grosseira duplicidade em qualquer dos lados. E, por alguns momentos, ela teve a esperança de que a verdade coincidisse com os seus desejos. Porém, depois de ler e reler com a maior atenção os detalhes que se seguiam imediatamente à desistência de Wickham de todos os direitos ao lugar que lhe fora destinado, recebendo em troca a soma considerável de 3.000 libras, novamente ela foi forçada a hesitar. Afastou a carta. Pesou cada circunstância com aquilo que ela considerava imparcialidade. Ponderou na probabilidade de cada testemunho, mas sem grande êxito. Tanto de um lado como do outro, havia apenas as afirmações em que se basear. Retomou a leitura. Mas cada linha provava mais claramente que a história, que a princípio achara impossível interpretar de maneira a tornar a conduta de Mr. Darcy menos infame, e podia ser vista sob um prisma que o inocentava inteiramente. A extravagância e a dissolução que Mr. Darcy não hesitava em atribuir ao caráter de Mr. Wickham feriam-na extremamente. Tanto mais que ela não podia apresentar uma prova de que essas acusações eram injustas. Elizabeth nunca ouvira falar em Wickham antes de sua entrada no destacamento, no qual ele se incorporara por sugestão de um jovem que ele acidentalmente encontrara em Londres. Nada se sabia em Hertfordshire que dissesse respeito a seu gênero de vida anterior, a não ser o que ele próprio tornara público. Quanto a seu verdadeiro caráter, mesmo que isso lhe fosse possível, Elizabeth nunca se sentira tentada a aprofundá-lo e fazer investigações neste sentido. Sua figura, voz e modos haviam bastado para que ela lhe atribuísse todas as virtudes. Ela buscou, nas suas recordações, algum exemplo de bondade, de algum traço marcante de integridade ou de benevolência que o pudesse imunizar dos ataques de Mr. Darcy. Ou, pelo menos, de uma virtude que prevalecesse sobre aquilo que este, por incompatibilidade, descrevera como ociosidade e vício, e em que ela procurava ver apenas uma série de erros casuais. Mas nada encontrou dessa natureza. Recordava-se perfeitamente dele,
com todo o encanto de suas boas maneiras. Mas não via maneira de atribuir-lhe um ato concreto de virtude que merecesse a aprovação geral da sociedade e a consideração que ele desfrutava entre os oficiais. Após refletir consideravelmente sobre esse ponto, voltou de novo a ler. Mas, infelizmente, a história que se seguia, relativa aos seus desígnios de raptar Miss Darcy, era confirmada pela conversa que na manhã anterior tivera com o Coronel Fitzwilliam. E, por fim, Mr. Darcy apelava para o testemunho do Coronel Fitzwilliam, de modo que ela pudesse obter a confirmação de cada pormenor de sua versão. Sabia, por informação prévia do coronel, que este estava intimamente ligado a todas as circunstâncias da vida de seu primo e não tinha motivo algum para duvidar de seu caráter. Por momentos, ela esteve quase tentada a procurar o coronel, mas em breve pôs a ideia de lado, pois não só tal atitude exigiria uma explicação embaraçosa, como também estava ciente de que Mr. Darcy jamais a teria sugerido se não tivesse a certeza absoluta da confirmação de seu primo. Ela lembrava-se perfeitamente da conversa que tivera com Mr. Wickham naquela primeira noite em casa de Mr. Phillips. Muitas das expressões que ele usara conservavam-se ainda frescas em sua memória. Ela compreendeu, então, de súbito, toda a impropriedade que havia naquelas confidências, feitas a uma pessoa estranha, e admirou-se de nunca haver pensado isso antes. Percebeu a indelicadeza daquela exibição e a incongruência entre as afirmações e sua atitude. Lembrava-se de que ele se vangloriara de não temer um encontro com Mr. Darcy, que o outro se afastasse se quisesse, mas que ele se manteria ali. Contudo, na semana seguinte ele encontrou maneira de fugir do baile em Netherfield. Recordou-se também de que, até o momento da partida da família de Netherfield, ele se abstivera de contar sua história a outra pessoa, mas que a partir daí ela fora comentada em toda a parte. Que ele não tivera então nenhum escrúpulo em denegrir o caráter de Mr. Darcy, apesar de lhe ter declarado a ela que o respeito pela memória do pai sempre o impediria de acusar o filho. Como tudo lhe parecia agora diferente. As suas atenções para com Miss King eram a consequência de odiosas intenções puramente mercenárias. E a reduzida fortuna da jovem não provava tanto a moderação dos desejos do pretendente como sua ansiedade em se agarrar à primeira oportunidade que lhe aparecesse. Quanto à atitude dele para com ela própria, Elizabeth era levada a pensar que ou ele se enganara a respeito de sua fortuna, ou agira por pura vaidade, encorajando uma preferência que ela tivera a imprudência de revelar.
Todos os esforços de Elizabeth para justificá-lo se tornaram cada vez mais tênues. E, como justificação adicional ao que dissera Mr. Darcy, ela não podia esquecer-se do que dissera Mr. Bingley, que, quando interrogado por Jane, respondera categoricamente pela inocência do amigo. Por mais orgulhosos e desagradáveis que fossem os modos de Mr. Darcy, nunca Elizabeth, no decurso de suas relações com ele, relações essas que ultimamente tinham ocorrido com uma certa assiduidade, proporcionando a ela um conhecimento mais íntimo de seu caráter, lhe encontrara algo que o definisse como uma pessoa sem escrúpulos ou injusta, ou possuindo hábitos irreligiosos ou imorais. Todos os seus amigos o prezavam, e até Wickham lhe havia reconhecido qualidades como irmão. Ouvira-o várias vezes falar afetuosamente de sua irmã, o que provava que ele era capaz de sentimentos ternos. Acaso os seus atos fossem tais como Wickham os descrevera? Acaso houvesse violado tão brutalmente todos os direitos? Dificilmente ele poderia ocultar essa sua conduta aos olhos do mundo. E, se ele fosse capaz de tamanha injustiça, não se explicaria sua amizade com um homem tão estimável como Mr. Bingley. Elizabeth sentiu então uma vergonha profunda. Não podia pensar em Darcy nem em Wickham sem ver que ela tinha sido cega, parcial, injusta e absurda. Como foi mesquinho meu comportamento! Exclamou ela. Eu, que me orgulhava tanto de meu discernimento, de minhas capacidades. Eu, que tantas vezes desdenhei a generosa candura de minha irmã e gratifiquei minha vaidade com inúteis e censuráveis desconfianças. Como é humilhante essa descoberta! Mas como é justa essa humilhação! Não poderia ter agido mais cegamente se estivesse apaixonada. Mas foi a vaidade e não o amor. A minha loucura, lisonjeada pela preferência de um deles e ofendida com a negligência do outro, logo no início das nossas relações, cortejei a parcialidade e a ignorância e expulsei a razão. Até este momento, eu não conhecia minha verdadeira natureza. Dela para Jane, de Jane para Bingley, os seus pensamentos seguiram um curso que em breve lhe sugeriram a ideia original de que a explicação de Mr. Darcy a esse respeito lhe parecera insuficiente, e ela voltou a lê-la. Que diferente foi o efeito desta segunda leitura! Como lhe seria possível dar valor às afirmações de Mr. Darcy em um ponto e as negar em outro? Declarava ele que estava bem longe de suspeitar da afeição de sua irmã. E Elizabeth recordou-se da opinião de Charlotte.
nem tampouco poderia negar que fosse justa sua descrição de Jane. Ela sabia que Jane, embora capaz de fervorosas afeições, pouco as exteriorizava, e reconhecia que havia, nos seus modos, uma placidez que raramente se encontra unida a uma grande sensibilidade. Quando chegou àquela parte da carta em que sua família é mencionada, em termos mortificantes, mas merecidos, ela sentiu-se ainda mais envergonhada. No entanto, a justiça de tais afirmações era inegável, e as circunstâncias que ele mencionava, particularmente as que se referiam ao baile de Netherfield e que confirmavam as suas primeiras impressões desfavoráveis, não haviam causado uma impressão mais forte no espírito dele do que no seu. Elizabeth não ficou insensível ao elogio que Darcy lhe fizera, bem como a irmã. Tal elogio, porém, embora suavizasse sua mortificação, não compensava o desdém que o resto de sua família suscitava por sua conduta. E, ao refletir que o desgosto de Jane tinha sido, de fato, causado pelos seus parentes mais próximos, cuja singularidade prejudicava o bem de ambas, ela sentiu-se tão deprimida como nunca antes estivera. Após ter passeado pela vereda durante 2 horas, entregando-se a toda espécie de pensamentos, relembrando acontecimentos, determinando probabilidades e reconciliando-se, como podia, com uma mudança tão súbita e tão importante, o cansaço e a lembrança de que ficara muito tempo ausente fizeram que ela voltasse para casa. E, ao entrar, fez um esforço sobre si mesma, a fim de parecer alegre, como de costume, reprimindo todas as reflexões que a incapacitassem de tomar parte na conversação. Participaram-lhe imediatamente que os 2 cavalheiros de Rosings tinham aparecido durante sua ausência. Mr. Darcy apenas durante alguns minutos, mas que o coronel Fitzwilliam esperara pelo menos 1 hora por seu regresso, quase se decidindo a partir a pé em busca dela. Elizabeth fingiu sentir-se decepcionada, mas, na verdade, ela regozijava. Tinha perdido todo o interesse pelo coronel Fitzwilliam. Ela só pensava na carta. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Um grande abraço e até a próxima!